Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminhando no mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, Jerusalém e da Judéia e da região além Jordão. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós podemos perceber, e aqui eu destaco, duas realidades. Primeiro, após a morte de João Batista, onde o Senhor deixa Nazaré e vai para Cafarnaum, e depois dali praticamente inicia o seu ministério. E aqui eu destaco essa realidade: após a morte de João Batista, Jesus sair pregando o Evangelho, cumprindo a sua missão, a missão que ele veio trazer, a missão que ele veio realizar, aliás, de pregar o Evangelho, de pregar a boa nova, levando a todos a uma conversão. Tanto é que a base da pregação de Jesus é exatamente essa: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A base da pregação de Jesus é exatamente a conversão. E nós jamais devemos esquecer isso, seja para viver na nossa vida, seja para anunciar para os demais. Não podemos esquecer que a base da pregação de Jesus sempre foi, e assim sempre será, a conversão. O próprio São João Batista, precursor do Senhor, aquele que foi enviado por Deus para preparar o ambiente para que Jesus pudesse chegar, a própria pregação dele consistia nisso, da conversão. De converter, crer no Evangelho, crer na igreja, crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a base, se assim nós podemos dizer, a base da pregação da igreja é e sempre será a conversão. É por isso que nós temos que ter cuidado, seja conosco, seja na hora de nós ensinarmos. Porque quando nós ensinamos um evangelho mais ou menos, viva do jeito que você está vivendo, esteja na religião que você quiser, nessa pregação de Jesus não. Onde você está bom, tá? Precisa se converter não. Onde você está bom, tá? Não precisa se confessar não precisa ir na missa. Onde você está bom, só creia em Jesus, tá? Só creia em Jesus. Essa pregação não é evangélica. Porque o crer em Jesus tem todo um contexto. O crer em Jesus significa se converter. Porque se crer em Jesus do jeito que eu estou falando aqui, é só assim, ó, você acredita em Jesus, é um acreditar.
É mais no âmbito psicológico. Você acredita em Jesus? Ah, acredito, então tá bom. Não, né? Tem que ser mais. É preciso crer. E crer e acreditar são palavras totalmente diferentes. Eu posso acreditar em algo, mas não necessariamente crer. Crer significa assimilar. Crer significa adaptar o que eu creio à minha vida. Ou seja, alguém que crê em Jesus, vive a vida de Jesus. Porque tem gente que acredita em Jesus, um Jesus meramente histórico. Um Jesus que nasceu lá em Belém, cresceu, curou um monte de gente, ficou famoso, depois o povo pegou ele, deu uma surra, matou, e ficou uma historinha aí que ele ressuscitou. Tem muita gente que acredita nisso. E está certo? Sim. Só que é um Cristo meramente histórico, que veio num tempo, num contexto social, numa época, fez a sua história e depois desapareceu. Isso é simplesmente acreditar. Lê no livro, ouve uma história, acredita. Só que é preciso mais, é preciso crer. Ou seja, viver a vida de Cristo. A vida de Cristo é adaptada à minha vida. Aí sim, quando assim acontece, nós podemos dizer que houve conversão. Que a conversão é exatamente isso. A minha vida mergulhada na vida de Cristo. Eu já não vivo por mim mesmo, eu vivo por causa de Cristo. Aí nós entendemos São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. São Paulo é um modelo, um exemplo de alguém que crê. Não só alguém que sabe e soube que Jesus existiu, não, alguém que crê. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Houve conversão. Conversão, mudança. Conversão, transformação. E nós precisamos nos perguntar se tem acontecido em nós mudança, transformação, porque se não aconteceu, não houve conversão. Se a nossa vida não diz da vida de Cristo, não tem conversão não. E eu repito, a base da pregação de Jesus é exatamente essa: convertei-vos. É a conversão. E sempre dizendo, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos, o reino de Deus está próximo. E pode ver que uma coisa está em harmonia, em comunhão com a outra. Essa palavra próximo, reino de Deus que está próximo, e assim o Senhor pregou muitas vezes, é para dizer da urgência. A conversão tem que ser sempre algo urgente, algo para ontem. Porque tem muita gente protelando a conversão, deixando para amanhã, deixando para depois. Não, toda conversão é urgente. Toda conversão tem que ser para ontem. Os santos entenderam isso. E porque entenderam, se santificaram. A cada dia estavam se esforçando para ir superando seus limites, seus pecados. E sempre com essa urgência. Que nós temos a mania de deixar para depois. Eu estou assim, mas está bom. Quem sabe depois melhora. Não, tem que ter uma atitude. Esse negócio depois melhora, na verdade é uma forma de nós deixarmos para lá. A vida ir nos levando. Não, a conversão, nós precisamos sempre entender isso. É urgente. É urgente. Nós estamos começando o ano, hoje é o 3º dia. Dá tempo de nós nos comprometermos com a nossa conversão. Porque se comprometer com a conversão, significa se comprometer com a salvação. Aqui que está o negócio. Se comprometer com a conversão, é se comprometer com a salvação. Que quem serão os que vão se salvar? Os convertidos. É por isso que Jesus vai pregar firmemente, convertei-vos, porque o Senhor sabe, se não se converter, não se salva, a coisa é séria. E nós como Canção Nova, mais ainda que nessa missão que nós temos de preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. E nós temos sempre que levar as pessoas a isso, a se converterem, a mudar de vida, a sair do pecado, porque só vai se salvar desta maneira, não é dizendo fique tranquilinho, tá? Onde você está, fique, a religião que você está boa, toda religião é boa, conversa para boi dormir. Não foi isso que Jesus pregou?
É preciso viver uma vida sacramental. Quem não está vivendo precisa começar a viver. Quem não se confessa tem que passar a se confessar. Quem não recebe Jesus na Eucaristia tem que passar a receber. Quem não participa da missa aos domingos e dias santos tem que começar. Ou faz isso ou não se salva, a coisa é séria. E às vezes está tudo tranquilo, a pessoa não está indo na missa, não se confessa, não reza o texto, não faz nada, mas acredita em Jesus. Acreditar não é suficiente não, viu? Acreditar não é o suficiente não. É preciso crer a vida de Cristo ser vivida na minha vida. Aí sim, mas para isso é necessário passar por esse processo. Por essa palavrinha que eu repeti muitas vezes aqui, tendo como base o Evangelho. Uma palavrinha chamada conversão. Talvez nós deveríamos destacar em algum lugar onde nós passamos o dia inteiro. Talvez ali perto do nosso computador, onde trabalhamos, no nosso escritório, algum lugar. Uma palavrinha conversão, mas a gente às vezes dispersa, olha, conversão, tem que lembrar dessa palavra. Porque quem vai se salvar são aqueles que assumem seriamente o processo de conversão. Porque sem conversão não há salvação. É preciso investir nisso, com todas as nossas forças, na nossa vida e na vida de quem o Senhor nos der a oportunidade de estarmos, de convivermos. No meu caso de sacerdote, as pessoas que Deus vai colocar na minha vida para cuidar, para pastorear. O ponto de partida é esse, conversão. E quando se converte, muda tudo. Se converteu, muda tudo. Portanto, que o Senhor nos ajude no dia de hoje a nos convertermos e a ajudarmos também as outras pessoas a se converterem. Porque aqueles que amam nosso Senhor, quer que outros também o amem. E é um sinal para nós percebermos se de fato amamos a Deus. Existe um desejo nosso de levar outras pessoas a amar. Porque quando nós aparentemente só amamos o Senhor e esquecemos os outros, significa que não o amamos. Portanto, queiramos nos converter, e seja para ontem, mas também ajudar dentro do possível, com as nossas palavras, mas sobretudo com o nosso exemplo, as demais pessoas que estão longe de Deus a voltar, de forma que todos nós possamos trilhar um caminho sério de conversão, porque somente os convertidos entrarão no reino dos céus.